A maioria das clínicas de estéticas que não faturam de 40 a 50 mil reais por mês, na verdade, elas não faturam isso por estar perdendo um cliente por conta de preço. 95% delas só perdem a oportunidade de trazer clientes para a clínica porque a mensagem não está clara. E quando a sua mensagem não é muito clara através das suas redes sociais, da sua divulgação, o cliente, quando vê aquilo, ele acaba comparando preços. E essa é uma realidade da maioria das clínicas estéticas. E quando eu comecei a fechar parceria com essas clínicas, hoje eu tenho mais de 10 clínicas aqui. Sabe o que eu fiz? Além do tráfego pago, que é muito importante, eu estruturar as campanhas, eu apliquei essa metodologia que você está vendo aqui ao lado, tá? Que essa metodologia aqui, quem trouxe ela, né, quem desenvolveu ela foi o Donald Miller, através do Story Brand. Esse cara é um baita profissional de marketing, tá? Tudo que ele ensina na metodologia dele, que já é muito validada em vários países aí do mundo. O meu time de social media, eles também coloca isso como um principal pauta, tá? O meu time de designers também eles colocam isso como principal pauta, principalmente o meu time de tráfego pago, porque isso daqui que eu vou te apresentar, você vai achar que é até um pouco, tipo assim, nossa, mano, ó, que todo mundo fala, mas nossa, Mike, isso aí eu já sabia, mas eu não imaginava que tinha uma organização, não sabia que tinha um passo a passo. Pois é, tem um passo a passo. E eu vou te mostrar como que funciona isso aqui para dentro da sua clínica. Você vai até fazer vendas passivas. Ou seja, o cliente vai vir até você. E quando eles vêm até você, quando você faz um tráfego pago em cima disso, o lead vai muito mais qualificado, tanto para o seu WhatsApp, tanto para o seu site também. Mesmo utilizando o Google Ads e o Meta Ads, tá? Essa aula que eu vou dar aqui para vocês vai ser uma aula, não, vai ser uma aula mesmo, tá? Uma aula mesmo, aproveita, tá? Aproveita. Isso aqui que eu vou dar para você, não vou falar de tráfego pago somente, eu vou falar sobre estrutura de comunicação para você vender Botox, harmonização de glúteo, vender qualquer coisa relacionada à sua área, tá? Beleza? E também aqui no meu canal, para você ter uma noção, ó, eu fiz esse vídeo aqui que é tráfego para clínica de estética. Foi meu primeiro vídeo no meu canal, foi no meu antigo escritório ainda. Isso aqui tá bem atualizado, mas eu vou trazer um outro vídeo de tráfego pago. Isso aqui é tráfego pago raiz, tá? Mas aqui eu vou ensinar como você vende a tua marca para as pessoas, como você se auto-vende para as pessoas. Então vamos lá. Primeiramente, o que acontece? A gente tem aqui, né, 7 passos para você poder vender o seu serviço para as pessoas. O primeiro passo é o personagem, o segundo é o problema, o terceiro é o guia, o quarto é o plano, o quinto é a ação, o sexto é o sucesso e o sétimo é o fracasso. Se você conseguir comunicar tudo isso daqui para os seus clientes, automaticamente você vai vender. Eu vou tentar ser o máximo objetivo possível aqui, tá? Então vamos lá, eu deixei até pronto aqui, eu sou muito bom, né? Eu deixei até pronto aqui, ó. Na verdade eu deixei pronto para esse vídeo não ficar grande, tá? Eu vou desenrolar para você cada passo desse daqui. Então vamos lá. Primeiro, personagem. Quem é o personagem aqui? O personagem aqui é o seu cliente ideal. É o herói da sua jornada, entendeu? Quando você tem o perfil de cliente ideal de quem compra de você, isso vai muito mais além do que falar idade ou sexo da pessoa, o gênero da pessoa, vai muito mais além do que isso. Quando você tem pautado tudo que a sua persona é, por que ela tá comprando de você, por que ela tá querendo fazer um botox, por que ela quer deixar o bobo maior, por que ela quer fazer um monjaro, por que ela quer fazer algumas coisas, quando você desenvolve toda a sua persona, a sua comunicação, tanto no tráfego, tanto no Instagram, elas vão ficar bem melhores. Então até deixei aqui, ó, pautado. Quem é o personagem? Que quer ter aquele resultado natural sem ficar artificial. 2. Que está incomodada com um detalhe específico e não com o corpo inteiro. Porque isso aqui eu tirei né, dos clientes aqui, das clínicas de estética que eu atuo. Porque eu já sei disso tudo. E 3. Já pesquisou no Instagram, mas está confusa com tanta promessa. Isso aqui é importante também. Tem medo de escolher errado e se arrepender. Tem muito. Quer segurança, previsibilidade e alguém que explique com clareza. Isso aqui é o que mais importa. Então, tudo isso daqui faz parte do cliente ideal para uma clínica de estética. E o que normalmente as clínicas fazem errado aqui, ó. Começa falando do procedimento e tecnologia em vez do incômodo do cliente. Isso aqui é clássico. Isso aqui é muito clássico, aquele produto lá que eu também faço muito, Ultraformer. Ultraformer é interessante explicar, mas só que se você ficar muito lado técnico, às vezes as pessoas não vão gostar muito disso. É bom você ter um equilíbrio, tá, na sua divulgação. Outra, fala com todo mundo igual. Mensagem genérica. Cara, sabe qual que é o foda? As clínicas de estética, você tem que
Cria movimento, eu falo muito no meu vídeo de tráfego pago. Fica umas 2 semanas falando de Botox, depois fica uma semana aí falando sobre harmonização facial. Tenha 2 semanas criando o movimento e faz tráfego pago em cima disso. Você vai ver como que isso vai funcionar bem. Aquela pessoa também que eles fazem de errado, né? Se coloca como um protagonista, né? Nós somos referência, nós temos isso e aquilo. Não, o protagonista é o seu cliente e não você, muito menos a sua clínica, né? Só posta antes e depois, sem contexto, sem explicação, né? Então a pessoa só quer ficar vivendo no Instagram de imagens e fotos, isso não existe hoje em dia, tá? Pelo amor de Deus, tira isso, né? E deixa a cliente sem saber do próximo passo. Então, tudo isso aqui que a clínica de estética ela faz errado. Então, primeiro passo é esse. Segundo passo, o problema. O problema, ele tá muito caracterizado, tipo assim, você já descobriu quem é a sua persona. Qual o problema que a sua persona tem? Quando você descobre o problema que ela tem, qual que é a dor dela, por que ela tá querendo fazer um botox? Ah, quer ficar mais bonita pra quê? Ah, pro meu marido, por quê? Ah, porque ele não me busca mais. Porque minhas amigas da escola têm e eu não. Então você tá vendendo o quê? Botox ou comparação? Fica a dica aí. Então assim, ó, o conceito é, né? O cliente só presta atenção em quem sabe nomear o problema. Isso aqui é um fato, tá? Pega a dor antes de vender a solução. Se você não fala do problema, a mensagem não conecta. Então você tem que conectar por que o cliente deve prestar atenção no que você está falando. E também o problema vem antes da solução. Então, aqui na clínica de estética que eu trabalho, a gente martela as dores mais intensas das mulheres que você não tem noção. Bom, aí o que a clínica faz de errado? Fala da solução antes de falar do problema, ou só fica só no antes depois, antes depois, antes depois. Nunca vi isso acontecer. Acha que o problema é técnico quando é emocional. Isso aqui é... Enfim. E não diferencia o problema externo de insegurança interna. Isso aqui é o que mais pega, tá? Mas assim, pessoal, ó, falando sobre esse negócio técnico aqui, eu tenho uma cliente aqui que ela também, ela vende remoção para tatuagem. E os clientes sabem que tem um laser melhor do que o outro, um laser assim, um laser assado. Então a gente traz os problemas técnicos. A gente traz. Mas antes de falar do problema técnico, tem que ter um pré. E o pré é por que as pessoas devem te ouvir. Entendeu? Já quero chegar? Bom, o guia, aí que entra você que está me assistindo, dono e dona de clínica de estética. O guia é você. O guia é aquela pessoa que passou pelo mesmo problema que o seu cliente está passando e você venceu. Assim que você vencer, você se torna a primeira prova social do seu negócio. A prova social não é simplesmente os seus clientes, mas você próprio. Você conseguiu vencer a dor e os problemas que o seu próprio cliente está tendo? Mike, sim, eu venci. Então tá na hora de abrir a boca e mostrar para a pessoa. Eu consigo levar você para o caminho certo, porque eu já passei por que você está passando. Você gera essa questão de compaixão nas suas redes sociais? Então, ó, o guia. O guia, né, eu vou até passar aqui para você por uns conceitos que é o seguinte. Primeiro, o cliente é o herói da sua história. Entendeu? Da própria história dele. A marca não é a heroína, no caso você não é a heroína. A sua clínica de estética tanto faz como tanto fez, tá? E o cliente precisa de alguém que conduza, então você que vai conduzir. Às vezes, tá? Desculpa até falar, às vezes o cliente se conecta mais com você do que sua própria clínica, tá? Fica aí a dica. Olha que eu já investi uma grana para investir só clínica e comprado a profissional que é dono da clínica. Tem uma diferença muito grande. Eu também vou trazer um vídeo sobre isso. O que faz uma clínica de errado? Quer ser o protagonista da própria história? Você pode se postar. Eu falo para as donas de clínica direto, posta você, posta seu marido, posta seus filhos, não tem problema. Mas você não pode ser o protagonista, você deve ser o vinculador de valores, né? Tipo assim, a pessoa tem que vincular com os valores que você tem. Fala mais de si do que da paciência, que acontece muito nos stories. Você pode falar de você, não tem problema, mas o foco não é você, é suas clientes, tá? E aqui, ó, confunde autoridade com arrogância, né? Eu não vou falar com algumas clientes que tentem isso aqui. Isso aqui é uma forma geral. Porque como eu trabalho com bastante profissional liberal, eu percebo que quando a pessoa cresce muito, eu tô falando de uma forma geral, tá? Não estou falando quem é dona de clínica de estética, eu tô falando de uma forma geral. Alguns profissionais liberais, alguns donos de empresa acham que só porque eles deram autoridade que a arrogância aumenta, né? Mas não é isso. Eu estou me tornando autoridade aqui porque eu preciso vender o serviço da minha empresa, preciso vender consultoria e mentoria, mas o meu cliente em primeiro lugar. Eu sou um coadjuvante, né? Eu sou uma ponte. Eu não sou a última bolacha do pacote. Então, isso aqui eu coloquei, né? Eu tô falando de verdade mesmo, de uma forma humilde com você, para que eu espero que você tenha muito sucesso na tua vida, tá? De verdade mesmo. Mas não deixe que
o ego, ele influencia na tua autoridade, tá? Então isso aqui é só uma coisa que eu coloquei a mais aqui. Então, quando você vê quem é o seu personagem, que é o seu cliente ideal, ele tem um problema e você é o guia, você vai ter que apresentar para ele um plano de ação, que é o quê? Os seus serviços, o seu produto. Você mostra para ele que você consegue levar essa pessoa para o próximo nível, né, fazer ela emagrecer, fazer ela ter a boquinha daquele jeito, aí sim você vem para o próximo nível, que é o conceito. O plano, ele reduz a ansiedade. O plano, ele dá previsibilidade. O plano mostra que existe um método por trás, que é o teu método, como você faz as paradas. E o que a clínica faz de errado? O processo fica confuso, faz a paciente se sentir perdida. A cliente chega lá e fala assim, poxa, você é bom em quê? O que você é bom aqui na verdade? Você é bom em tudo? Como é que é? Você faz o quê? Rinoplastia? Você faz harmonização facial? Você faz o quê? Qual que é o seu plano de ação que você tem para apresentar para o seu cliente? Então, e muitas opções sem direção, né, que eu acabei de explicar aqui, né, explica tudo de uma vez. Isso aqui é o problema básico que toda clínica de estética tem. Tipo assim, isso aqui é clássico, né? Clássico. Então, essa é a estratégia. Depois, você vai convidar o cliente para um plano de ação. Quando você se portou como autoridade, mostrou que você é foda mesmo, né, como esteticista, ou como um esteticista, e você apresenta para ele um plano de ação, você fala assim, agora tá na hora de você agir. Aqui que entra também alguma estratégia de marketing, né? Aqui entra também uma estratégia de escassez, enfim, escassez de tempo. Tá, conceito. Sem ação não existe história. O cliente precisa ser convidado a agir. A ação clara elimina a dúvida. Então, tudo isso daqui, esse aqui é o conceito principal. Antes de fazer o vídeo, eu fui colocando algumas pautas para não ficar uma coisa muito redundante, só para você entender melhor, tá? Só para você também, para eu poder também explicar melhor. E o que a clínica faz de errado? Ela não deixa claro qual é o próximo passo. Ela usa muito CTAs, vende todo tipo de serviço, empurra todo tipo de serviço, de vez ser um serviço que é vinculado a outro, um serviço que você faz um determinado tipo de procedimento, você tem que fazer um outro, né, para poder melhorar, tipo assim, quer vender de tudo, e o CTA fica fraco ou genérico. Isso aqui é clássico também, bicho. Isso aqui é clássico, entendeu? Então, quando você se porta como uma autoridade aqui, né? Se importa como uma autoridade, identifica o problema, você mostra que seu guia, você tem um plano de ação, vende o procedimento que tem a ver com o problema dela, não fica empurrando todos os procedimentos da sua clínica só porque você quer faturar. Tá? Tem uma estratégia de comunicação por trás. Tudo isso aqui eu falo até de orgânico. Quando você mistura orgânico e o tráfego pago, meu, esquece. Eu não tenho nem o que falar. Não tem nem o que falar. Sexto passo, alcance o sucesso, tá? Durante a sua divulgação, é importante que você também traga todos os benefícios do seu produto ou serviço, tá? O que o cliente vai ganhar é porque quando você apresenta todo esse processo de comunicação de marketing e você cria um storytelling a partir disso, primeiro o cliente vai ter uma objeção, né? E por que eu devo fazer meu procedimento com você? O que eu ganho com isso? Eles vão ter isso daí. Então, o que acontece? Aqui no Alcance do Seu Sucesso, você já vai até para o conceito que é: toda história precisa terminar bem. O cliente precisa visualizar a transformação. O sucesso é externo e emocional. Então, você tem que mostrar para o cliente quais os benefícios que o seu serviço vai trazer para ele. Você tem que fazer com que o seu cliente visualize o pós. O que ele vai ganhar ao comprar de você? O que ele vai ganhar financeiramente? O que ele vai ganhar no corpo dele? O que ele vai ganhar na estética dele, né? Eu falei financeiramente porque você pode viajar para qualquer coisa quando você faz os criativos lá, né? Então você tem que entender o que o cliente vai ganhar. Como que ele vai se sentir. Se você começar a criar narrativas e prova social em cima disso, você vai conseguir mostrar para o cliente como que ele vai se sentir pós-procedimento. Se você faz isso dentro da sua clínica, é impossível de você não vender. Porque eu vendo assim. Então, ó, e o que a clínica faz de errado? Mostra só o procedimento e não a transformação. Foca apenas no antes e depois visual. Isso aqui tem que ter, mas tem que ter outras coisas por trás. Não comunica o ganho emocional. Então, enfim. Aí a gente já entra numa outra questão, né? E aí? E o que eu vou perder se eu não comprar de você? E aí? Eu ganhar, eu já sei, mas... E aí, mas o que eu vou perder? Lembra? As pessoas, elas possuem valorização pela perda. Então, as pessoas só dão valor por aquilo que elas perderam. Quando elas conscientizam disso, aí sim, tá? Aí sim, elas começam a dar valor.
Começam, né? Então o que você tem que fazer? Mostrar para o cliente o que ele vai perder se ele não escolher você. Entendeu? Então o que ele vai perder? Se eu coloquei aqui evite o fracasso, olha lá, conceito. Pessoas agem mais para evitar a dor do que para buscar prazer. É o que eu acabei de falar. O medo da perda move mais do que a promessa do ganho. Acabei de falar também. Mostrar risco da inação da urgência. Mas isso aqui é muito importante, entendeu? E o que a clínica faz de errado? Evita falar do custo de não agir. Acha que isso é uma pressão ou medo. Gente, isso aqui não é uma pressão. Você não tá... Você tem que, assim... Ah, Mike, eu não gosto de ficar persuadindo as pessoas. Mas, assim, você tem que... Né, não vê uma questão de persuadir, mas vê uma questão de... Pensa que o seu cliente é um idiota. Pensa que ele é burro. Então você tem que mostrar pra ele o que ele vai perder se ele, sei lá, eu não vou fazer botox na testa ou fazer algum procedimento na testa pra ele ficar com essas paradas assim, sabe? O que ele vai ter? Ele vai ficar, sei lá, aparentando mais velho, as mulheres não vão gostar de você. Então você pode viajar, entendeu? Você tem que sentar, entender, verificar todas as objeções pra você ter uma solução, tá? Quando você só quer vender o lado positivo, desculpa falar pra você, tá? O mundo não funciona só da energia positiva, tá? A energia negativa também está ao nosso redor e você precisa fazer o seu cliente enxergar o lado negativo. Não mostra o que o paciente continua vivendo se adiar. Então, tudo isso aqui são processos que você vai utilizar, tá? Para poder vender a tua marca e para melhorar a sua comunicação. Porque se você aplicar esses conceitos aqui, vai ser muito mais fácil você criar seus conteúdos, vai ser muito mais fácil de você criar todos os seus criativos de alta conversão, vai ser muito mais fácil você vender na internet também, principalmente ser reconhecida no local onde a sua clínica de estética está estabelecida. E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui, que é tráfego para a clínica de estética, tá? Tá bem atualizado, por mais que eu postei no início do ano passado, tá muito atualizado, eu utilizo essa estratégia até hoje. Eu vou deixar aqui nos cards, tá, para você assistir esse vídeo, porque o que você assistir aqui, você já pode aplicar todos esses conceitos no tráfego pago, e eu tenho certeza que você vai já passar a faturar no primeiro mês, tipo 30, 35 mil, depois você pode até escalar para 40, 50 mil reais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até mais!